Como prometido, fecharemos este painel sobre controle de constitucionalidade com chave de ouro, com a presença do professor, colega advogado, Dr. Clemerson Mercleve, que é formado pela Universidade Federal do Paraná, sua alma mater, tem curso de mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, cursou pós-graduação em Direito Público na Universidade Católica de Louvain, concluiu o doutorado na PUC de São Paulo, em 92, sob a orientação do professor Celso Ribeiro Bastos. É professor visitante de diversas universidades nacionais e internacionais. Em 95, lançou a Fiscalização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Em 99, o livro sobre medidas provisórias, AGL. Em 2000, sobre a atividade legislativa do Poder Executivo. Em 2012, o seu Para uma Dogmática Constitucional Emancipatória, e organizou, com o ministro Luiz Alberto Barroso, em 2011, essa importante coleção de consulta obrigatória sobre doutrinas essenciais no direito constitucional. O Dr. Clemerson Mercleve, de fato, é um dos juristas mais importantes do constitucionalismo brasileiro, sem dúvida alguma, um dos responsáveis pela essa ascensão político-científica, dogmática do direito constitucional em nosso país. Com a palavra, Dr. Clemerson. Muito obrigado, senhor presidente. Aliás, sempre presidente, e presidente duas vezes, presidente da OAB, presidente da importantíssima Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB. Eu cumprimento também os meus colegas de painel, a doutora Ana Paula Barcelos, o querido amigo Rui Samuel Espíndola, lá de Santa Catarina, o doutor Jorge Hélio Chaves, do Ceará, e aproveito também para mandar um abraço para esse homem que é o nosso modelo, uma referência, na verdade, alguém que sempre apareceu com uma luz a iluminar a nossa caminhada, e eu me reporto ao advogado, e antes disso, ministro, grande ministro, José Paulo Sepúlveda Pertence. Ao mesmo tempo, eu agradeço à OAB pelo convite, estou muito honrado por ele, honrado pela lembrança do meu nome e feliz por ter ouvido exposições tão interessantes como aquelas que eu tive ocasião de acompanhar, seja no painel anterior, seja neste painel. E, por fim, feliz também porque esse é um evento em homenagem ao professor Paulo Bonavides. O professor Paulo Bonavides, ao lado de outros nomes importantes, ele foi um marco para a formação daqueles que eram jovens constitucionalistas naquele momento em que era inaugurada a nova ordem constitucional brasileira. A ideia de normatividade da Constituição, a ideia de um novo conceito de norma, as teorias da interpretação, a preocupação com a democracia, a preocupação com o povo brasileiro, a preocupação com a federação, como foi bem lembrado pelo professor Rui Samuel Espíndola, são questões que marcaram profundamente a nossa geração, que procurou, inclusive, construir aquilo que alguns, sob a batuta do professor Luiz Roberto Barroso, chamam de dogmática constitucional da efetividade, e na linha desenvolvida aqui mais ao sul, nós trabalhávamos com uma dogmática constitucional emancipatória. Mas uma dogmática constitucional e emancipatória que nasce, evidentemente, das luzes, das razões, dos estudos e dos estímulos que nós encontrávamos nessa figura maravilhosa que era o professor Paulo Bonavides. Esse paraibano de Patos, cearense por adoção, casado com Dona Ieda, pessoa doce, amantíssima, companheira de todas as horas, foi um professor catedrático, foi jornalista, foi advogado e deixava, portanto, os jovens encantados com a sua firmeza de caráter, com a sua eloquência nos discursos, com a doçura nas palavras, e particularmente para os amigos,
um homem sempre receptivo, recebia, portanto, os convidados sempre de braços abertos, um exemplo de jurista, de intelectual público e, sobretudo, um exemplo de pessoa humana. Já foi lembrado aqui, era um incentivador de talentos, era, sobretudo, os jovens talentos, abria oportunidades únicas para a publicação, para a participação em eventos, ouvia aquilo que os jovens tinham a dizer, apontava para soluções, para as dúvidas que lhe eram apresentadas e, ao mesmo tempo, ele afirmava o talento dos moços na área do direito constitucional. Portanto, foi um marco, foi um líder, foi um grande constitucionalista e nós jamais podemos esquecer o seu legado e o direito constitucional brasileiro não esquecerá, porque o seu nome figura no panteão dos grandes nomes construtores do novo direito constitucional que emerge, sobretudo, com a promulgação da Constituição de 1988. E nessa linha de preocupação com o povo brasileiro, com o governo de maioria, nessa linha de preocupação, ao mesmo tempo, com a jurisdição constitucional e a dificuldade contra-majoritária, não era um tema, ou melhor, não era um conceito manejado por ele, embora ele sempre estivesse preocupado com a democracia, eu imaginei que eu podia sintetizar alguns pontos que têm sido objeto de minha reflexão e da reflexão de muita gente também, e nesses 10 minutos eu sintetizaria para colocar esses dados que foram, evidentemente, construídos a partir dos alicerces fornecidos pelo mestre, pelo professor Paulo Bonavides, com o aprendizado aurido com ele, e, eventualmente, oportunizar uma discussão a respeito disso. Ora, entre os milhares de feitos recebidos anualmente pelo Supremo Tribunal Federal, todos sendo trabalhosos, precisamos reconhecer, alguns desafiam um processo de deliberação mais delicado. Os casos, em sua maioria, podem ser solucionados mediante a aplicação de precedentes, da jurisprudência reiterada, ou mesmo através do manejo adequado dos recursos hermenêuticos convencionais. Aqueles complexos, todavia, supondo questões difíceis ou questões trágicas, diante da ausência de parâmetros claros ou de precedentes aproveitáveis, ou mesmo da jurisprudência reiterada, impactam poderosamente a vida em sociedade. Nessas importantíssimas situações, a Suprema Corte assume uma importância considerável, mas, ao mesmo tempo, desnuda-se inteiramente. Ora, em tais circunstâncias, o Estado de Direito reclama da Corte, além da decisão solvendo a questão, a produção de parâmetros para auxiliar as demais instâncias judiciais no processo racional de solução de feitos análogos, o que não exclui, ao contrário, exige a apreciação simultânea de outros dados decorrentes da conjuntura política, do diagnóstico do momento histórico, da densidade deliberativa a qual a matéria foi exposta, processo legislativo, considerada também, fazendo uso das lições de Dworkin, a coerência do romance em cadeia. Tenho defendido, na trilha, portanto, de Paulo Bonavides, em inúmeros escritos, a necessidade em nosso país, e o Supremo tem trilhado esse caminho, para minha alegria, do manejo de uma dogmática constitucional emancipatória. Isso fica mais claro depois da Constituição de 88, sobretudo depois dos anos 2000, como foi muito bem lembrado por aqueles expositores que falaram previamente. Poderiam pensar alguns que um discurso com essa natureza, intransigente com a defesa da dignidade da pessoa humana, implica, no universo da prestação jurisdicional, prática em descompasso com as exigências democráticas, porque é autorizadora de um suposto ativismo judicial. Nada mais falso. É verdade que essa dogmática expõe preocupação com a efetiva realização
dos comandos constitucionais, em particular, aqueles tratando dos direitos fundamentais. Esse é o momento alto da Corte. E, nesse passo, acredita no importante trabalho a ser desenvolvido pelo Judiciário brasileiro, sobretudo no exercício da jurisdição constitucional. Nem por isso essa dogmática propõe um lugar para o juiz que esteja além do desenhado pela arquitetônica da organização dos poderes presente na lei fundamental, ou que autorize a indevida compressão do campo de escolhas legítimas do legislador a partir de um processo aberto de deliberação com repercussão na arena pública. Ora, o judiciário, ocupado com as promessas constitucionais, não será nem ativista, nem indiferente com as escolhas do legislador. Operará, na verdade, conforme o caso, mas sempre a partir de bases racionais, com sustentação na lei fundamental, ora um controle forte, ora um controle mais débil do ato omissivo, comissivo, impugnado. Transitará o tribunal entre a autocontenção, prestando deferência à escolha do legislador, e o controle mais forte para a proteção deste ou daquele direito fundamental. Em qualquer caso, porém, deverá adotar uma postura vigilante a respeito dos postulados da democracia, que implicam, evidentemente, como sabemos, autogoverno e definição de escolhas prioritariamente através do processo público de deliberação. Há momentos, como aqueles que envolvem a defesa de minorias contra atos discriminatórios, a proteção da liberdade de manifestação e de opinião, a proteção do mínimo existencial, verdadeiras condições para o exercício da democracia exigentes, vamos reconhecer, de um controle mais forte do judiciário. Há outros, ao contrário, desafiantes prima facie de uma postura de deferência, de superlativo respeito à decisão do legislador, também aparecem na experiência do Supremo Tribunal Federal. São, portanto, necessários argumentos muito robustos para justificar, em casos assim, uma ação distinta do órgão judicial. Um controle fraco, um controle forte, conforme o caso. Cite-se, por exemplo, as questões difíceis que supõem interpretação de cláusulas constitucionais abertas, autorizadoras de concepções distintas e razoáveis num ambiente de pluralismo moral. Aqui, em princípio, a escolha do legislador, tomada a partir de um processo público de deliberação, não deve ser substituída pela vontade do juiz ou pela decisão do juiz. Nesse caso, ausentes robustas razões a justificar, ocorrente a substituição, manifestar-se-ia a hipótese contrastante com a experiência democrática brasileira, inaugurada com a Constituição de 1988. Não se trata, para o juiz, portanto, de agir contra a democracia, mas antes agir para a democracia. Quer-se uma sociedade de livres iguais, não uma sociedade inadequadamente paternalista, onde o juiz possa agir como uma espécie de pai caridoso, de demiurgo, quem sabe docemente autoritário. Dito isso, é necessário reiterar que, diante de uma Constituição analítica como a nossa, muitas questões que antes remanesciam no exclusivo campo da política são agora levadas ao judiciário em função de escolha operada pelo Constituinte. Falamos de judicialização, mas não é o caso de confundir judicialização com ativismo. São conceitos distintos. Penso que entre nós é defensável o manejo de um controle de constitucionalidade mais forte, com escrutínio mais estrito, em matérias que envolvam, por exemplo, os direitos fundamentais no Estado de Direito, e em especial a liberdade de expressão. Não falo nenhuma novidade aqui. A proteção do processo democrático,
com a regularidade do processo legislativo e controle do poder político ou do poder econômico no processo eleitoral. Também não falo nenhuma novidade aqui. A proteção do devido processo legal, proteção das minorias e dos grupos vulneráveis. Há um certo consenso em relação a isso. E os direitos sociais, em particular os prestacionais, nos casos de eficácia originária ou diante da defesa do mínimo existencial, que não se confunde, já foi lembrado aqui, com o mínimo vital, verdadeiras condições para satisfação da ideia constitucional de dignidade da pessoa humana. A jurisdição constitucional guarda os valores substantivos e procedimentais necessários para a legítima deliberação pública. Porém, isso não é suficiente. Tais valores substantivos devem ser interpretados à luz do devido processo legal, portanto, o que supõe manifestação direta ou indireta de todos os possíveis afetados pela decisão, e foi lembrado isso pela doutora Ana Paula agora na sua exposição. Por isso, a importância da preservação de espaços deliberativos e de instituições que transformem as expressões plurais advindas da sociedade em razões adequadas para decidir. Nesse compasso, as audiências públicas e os amici curiae, por exemplo, qualificam o processo de deliberação e, por derivação, de adjudicação, merecendo a acolhida generosa do tribunal, inclusive a acolhida generosa das críticas que eventualmente nascem, não para contestar os institutos, mas para aperfeiçoá-los. Há situações, porém, que podem reclamar da Suprema Corte um controle menos exigente, supondo alguma dose de autocontenção ou de deferência para com as razões ou decisões do legislador. É o caso, por exemplo, das políticas públicas tratando de direitos sociais, mas apenas naquilo que se reporta à eficácia derivada que exceda largamente as fronteiras do mínimo existencial. É o caso das questões eminentemente políticas, considerando sempre, porém, que tais questões não constituem cláusula imunizadora. Há, afinal, necessidade de respeito à dimensão política da vida e à liberdade de conformação legislativa em relação àquilo que não é obrigatório constitucionalmente. Seria forçoso justificar a interferência do Supremo Tribunal Federal em decisões típicas de outros poderes, como a escolha de ministros, por exemplo. Também nos resultados plebiscitários, referendários, envolvendo leis de iniciativa popular, momentos constituintes, e mesmo leis novas que resultem de um processo regular, robusto e aberto de deliberação. Nesses casos, deve-se, como regra, prestar deferência ao legislador. Trata-se, no processo argumentativo e deliberativo, levado a termo pelo juiz constitucional, trata-se de considerar com peso adequado essas razões apresentadas pelo legislador. Nesses casos, há uma presunção forte de constitucionalidade das leis, uma presunção que pode, não obstante, é claro, ser afastada por outras razões, mesmo não populares, mas determinantes, mesmo em situações de crise política. Aqui há necessidade do exercício da prudência pelos juízes constitucionais, de uma sensibilidade histórica pelos juízes constitucionais. É sempre bom lembrar, portanto, que o juiz constitucional figura como um guardião permanente dos princípios permanentes da comunidade política constitucionalizada. Por fim, deve-se reconhecer a existência de um conjunto de questões difíceis que não constituem a maioria do trabalho do tribunal. Talvez algo em torno de 5%, de 10% dos feitos que são levados ao tribunal, mas que são questões que, de alguma maneira, são acompanhadas pela sociedade, acompanhadas pela mídia e são tratadas com enorme cuidado
pelos nossos ministros da Suprema Corte. Essas questões difíceis, quando judicializadas, em poucas ocasiões poderão ser resolvidas de modo satisfatório para as diferentes compreensões do mundo da vida. Nós vivemos numa sociedade fragmentada, numa espécie que aceita, portanto, distintas concepções a propósito do mundo da vida, e todas elas válidas e respeitáveis ao mesmo tempo. Temas que envolvem o direito à vida, eutanásia, por exemplo, colocam à prova, como questões limites, os fundamentos de quaisquer teorias que procurem oferecer solução definitiva ao problema da tensão entre o controle de constitucionalidade e o governo de maioria. Portanto, há dificuldade contra-majoritária. Cuida-se aqui de problemas que indicam a impossibilidade da formulação de consensos, já que se supõe a apresentação de razões que podem ser utilizadas na defesa de distintos pontos de vista com idêntico suporte constitucional. Nesse terreno, obviamente, todo cuidado é pouco. Percebe-se que o Supremo Tribunal Federal tem mudado. Já disseram os expositores que me precederam que o Supremo, dos anos depois da promulgação da Constituição até o ano 2000, pode ser compreendido a partir de uma determinada configuração. Depois do ano de 2000, ele vai assumindo uma configuração distinta. Essa nova feição, entretanto, como sabemos, ainda está em construção. Há um processo de evolução contínua. E o Supremo não decide só porque ele dialoga, de alguma maneira, com outras instituições, com a população, com aquilo que é apresentado pela mídia. Portanto, há, de alguma maneira, um diálogo constante que implica a interferência no processo de evolução da compreensão da Suprema Corte em relação às questões do mundo da vida. O novo papel, portanto, do Supremo Tribunal Federal precisa ser compreendido. Não é um papel que tenha sido dado de uma vez por todas, ele está sendo, continua sendo desenhado. E mais do que isso, discutido, com humildade, com abertura, com raciocínio crítico, lembrando sempre que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, não está fora do jogo político ou da interferência, não é da interferência política, não está imune à interferência política. Como em qualquer ambiente democrático, obviamente, as decisões judiciais, sendo corretas ou não, sendo a última palavra correta ou não, precisam ser cumpridas. Mas é preciso também lembrar que a última palavra, numa sociedade plural e aberta, é sempre uma última palavra provisória. Pode ser definitiva em termos processuais, é provisória, portanto, em termos políticos, é provisória em termos constitucionais, porque teremos sempre novas rodadas de discussão a respeito da decisão do Supremo nessas questões, que são questões que, de alguma maneira, não são compartilhadas por todos aqueles que vivem numa sociedade que é fragmentada e, ao mesmo tempo, é plural. Isso não quer dizer que essas decisões não possam ser, na arena pública, com devido respeito e com bons argumentos, questionadas. Afinal, em uma sociedade livre, em uma sociedade aberta e plural, o argumento vencido de ontem, já disseram tantas pessoas isso, o argumento vencido de ontem pode ser o vencedor de amanhã. Essa é a beleza do constitucionalismo, essa abertura, esse caminho em relação ao futuro, e eu acho que essa compreensão é uma compreensão que deve muito das lições que foram deixadas pelo nosso grande líder, grande constitucionalista, professor Paulo Bonavides. É claro que eu não quero fazer das minhas palavras as palavras dele, mas eu quero apenas dizer que isso se constrói a partir dos pilares que ele deixou para que outros pudessem construir. Portanto, minhas homenagens ao professor Paulo Bonavides e, mais uma vez, presidente Marcos Vinícius, muito obrigado por ter me permitido trazer aqui esse meu tributo à memória desse grande homem que foi Paulo Bonavides. Muito obrigado.
Obrigado, professor, doutor Clemerson Merlicleve. De fato, o agradecimento é integralmente nosso. Vimos as suas reflexões, né, do que denominas dogmática constitucional emancipatória, e muitos preferem denominar dogmática constitucional da efetividade, não é? E essa compreensão de que, de fato, vivemos numa sociedade plural, com diversas tendências, e que em casos difíceis, ou casos graves, ou casos pesados, por vezes, opções devem ser tomadas. Nesses casos, de fato, talvez o único consenso que resulte em todos os constitucionalistas e todos os que, enfim, temos apreço à jurisdição constitucional e à Suprema Corte, é que devemos aprofundar o devido processo legal, do que você refletiu, do que Ana Paula Barcelos refletiu. Penso que é um consenso de que todos aqueles afetados pela decisão da Suprema Corte, especialmente os setores diretamente afetados, devem ter mecanismos de expressão de suas opiniões. Isso realmente é algo que une, penso, que todos os membros da comissão e as diversas tendências do pensamento constitucional. Então, penso que deveríamos trilhar este caminho no âmbito da comissão, de estimular, a partir de sua fala, da reflexão de Ana Barcelos, de todos, Flávio Possieri, ministro Pertence, Jorge, Grace e Rui, de todos que refletiram na manhã de hoje. Vamos, então, encaminhar nesse sentido, talvez uma contribuição da Comissão Constitucional da OAB, dando concretude para que a homenagem a Paulo Bonavides não sejam palavras vãs, mas que tenham efetividade. Ele que sempre se preocupou com o processo constitucional, na militância refletida por Rui Samuel Espino, na sua intelectualidade militante, ele sempre pregou a necessidade, talvez no âmago de sua proposta estivesse ideias como essa, de dentro de um processo constitucional, possibilitar maior participação, a ideia da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição vir ter efetividade no devido processo legal e na participação mais efetiva, né? Canais claros, transparentes, de contribuição de toda a sociedade, especialmente dos setores diretamente atingidos nos casos complexos, ou difíceis, ou graves, ou pesados, como queira chamar, da Suprema Corte Brasileira.